Meu nome é Gilberto Sani, sou da Guiné-Bissau, um país que fica situado na África Ocidental. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa nação, uma nação que me deu a oportunidade de estar aqui hoje. Se não fosse essa nação, pessoas que lutaram eficazmente para conseguir a liberdade total, se calhar eu não estaria aqui dando essa entrevista com vocês. Então, eu digo assim que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa nação. O meu nome é Gilberto, de novo, tenho 30 anos e saí da Guiné praticamente 25 anos atrás e não voltei ainda. E é isso, praticamente. Então, a gente tem várias línguas, por exemplo. O nosso país é cheio de diversidade linguística. Mas, como eu pertenço a uma etnia mancanha, eu falo mancanha, eu falo crioulo, eu falo português que eu estou falando, eu falo francês um pouquinho e entendo e compreendo também o inglês que eu comecei a fazer depois de desistir em virtude da minha viagem. Eu digo assim que as pessoas às vezes têm essa influência em outras pessoas. O meu primo morava aqui há uns... Ele já não mora aqui, mas ele estava aqui uns 7, 8 anos quando eu viajei para o Brasil. Ele me falava que o Brasil é muito legal, é muito bom estar aqui, porque ele venceu na vida, ele cresceu em termos econômicos. E eu fiquei com essa impressão de conhecer o Brasil também. E decidi que eu vou para o Brasil. Mas a minha família inicialmente não aceitava essa minha decisão, porque era para eu ter ido para Portugal, onde moravam minhas irmãs. Mas eu decidi que eu vou para o Brasil. Aí decidi, fiz toda a documentação, que é um pouco burocrático também. É difícil pegar o visto. Não é como as pessoas acham que é fácil, só chegar à embaixada e pegar o visto. É muito burocrático. Só para vocês terem ideia, eu tentei no primeiro ano, não consegui. No segundo ano, tentei de novo. Só no terceiro ano que eu consegui. Porque praticamente as pessoas da embaixada já me conhecem, a gente fez essa amizade. Aí, quando eu peguei o visto, decidi. Também uma coisa também que é bem complexa, às vezes, que acaba dificultando as pessoas. A embaixada coloca um termo de comprar passagem ida e volta para quem tem um visto turístico. Sou obrigado a comprar passagem ida e volta. E o preço da passagem também não influencia bastante nas pessoas, na saída das pessoas de lá para cá. Mas eu cheguei aqui, a cultura é totalmente diferente. Como já dizia o Piaget, para as pessoas se inserirem numa sociedade precisa de 3 coisas: adaptação, acomodação e assimilação. E isso não foi fácil ter essa assimilação, porque você precisa se adaptar, se sentir acomodado para poder ter esse processo de assimilação. Não foi fácil porque a cultura é totalmente diferente, mas graças a Deus eu digo hoje que hoje estou me sentindo muito bem no Brasil, estou muito bem acolhido e pretendo ficar aqui por um pouco tempo ainda. No Brasil, dezembro eu vou fazer 6 anos, porque eu cheguei aqui no final de 2017, cheguei aqui 28 de dezembro de 2017. 28 de dezembro eu vou fazer 6 anos no Brasil. O tempo passa rápido, a gente nem se dá conta. Eu não imaginava que eu ia fazer tantos anos sem voltar para o meu país, mas estou aqui hoje. Eu acho que nem pretendo mais voltar para o meu país definitivamente. Se eu for voltar para o meu país, é para passar uns 30 dias. Se tiver uma boa proposta de trabalho, de emprego, quem sabe? Mas se não tiver isso, além disso, eu pretendo só passar as férias 30, 40 dias e voltar. Então, como não sabemos, Cerro Largo é uma cidade um pouco mais fechada. Eu vivi praticamente 4 anos em São Paulo e eu percebi que as pessoas são um pouco mais abertas em relação a Cerro Largo. A Cerro Largo com essa cultura um pouco mais gaúcha, não sei se eu não me encaixei bem ou quando eu cheguei eu não percebi que a cultura era assim, mas a cultura é um pouco mais fechada. As pessoas já comentavam comigo que o nível de racismo aqui é muito alto na região sul e eu acabo percebendo que isso é verdade. Porque as pessoas, digamos assim, brancas, eles não aceitam, por exemplo, essa inserção das pessoas negras. Isso ficou evidente, porque eu pude perceber isso em vários locais que eu já passei e isso ficou evidente mesmo, ficou evidente. E a inserção não foi fácil. Quando eu cheguei aqui, eu pensava que eu ia ter todo esse apoio, principalmente da universidade, mas eu não me senti assim, porque eu coloquei muita expectativa, na verdade.
quando eu estava saindo de São Paulo, eu falei, tá, vou para a universidade, eu vou para Rio Grande do Sul, isso, mais aquilo. Quando eu cheguei, eu percebi que não é tudo isso que eu estava planejando na minha cabeça. Que isso era só simplesmente uma coisa ilusória. Às vezes as pessoas falam, quando você precisa de uma coisa, conta com a gente, isso, mais aquilo. Mas, no fundo, quando essa coisa realmente acontece, você não vê todo esse apoio psicológico, moral ou financeiramente. A gente não estava esperando financeiramente, mas esse apoio moral, esse apoio, essa convivência um pouco mais aproximada, para a gente se sentir um pouco mais acolhido. Isso, faltou um pouquinho disso. Não sei se agora é um pouco mais abrangente, já que as pessoas já se interagem, mas quando eu cheguei aqui, eu me senti que faltou um pouquinho disso para me fazer sentir um pouco mais à vontade na cidade. Eu estou fazendo ciência biológica, estou na 5ª fase, praticamente encerrando a 5ª fase para a 6ª fase. Eu escolhi justamente a ciência biológica porque é uma coisa que a gente está precisando muito no nosso país, porque o nosso país é um país que está em crescimento, em fase de crescimento. E estando na fase de crescimento, tem uma ampla, por exemplo, um trabalho muito grande ainda para fazer em termos de reestruturação do país e em termos ainda de proteção ambiental, cuidar dos mais pequenininhos, que são os pequenos invertebrados. Porque no nosso país, uma coisa que eu até hoje eu vejo que não tem uma estrutura para agregar as pessoas que lá estão. Por exemplo, como é que o lixo é tratado, por exemplo, no nosso país? Como é que o lixo é tratado? Como é que por exemplo, os bueiros é tratado? Como é que tudo isso chega, por exemplo, nos nossos rios? E como é que os pequenos invertebrados que vivem lá, como é que eles se interagem com toda a grande quantidade de propriedades químicas que chegam no mar? Então, tudo isso eu pensei relativamente nessa perspectiva. Eu falei, tá, é preciso fazer alguma coisa. Mas para fazer uma coisa, parte dos jovens, por exemplo, quando a gente fala que os jovens são força matriz de desenvolvimento de um país, então o jovem precisa fazer alguma coisa. Eu pensei justamente nesse curso, eu acho que vai ter um impacto assim muito relevante, principalmente na minha carreira profissional, se eu voltar um dia para trabalhar justamente nesse sentido. Porque a gente não tem tratamento de esgoto assim, para dizer a verdade, a gente não tem um tratamento de esgoto. Eu me lembro ainda, antes de eu sair do meu país, eu vi um carro que puxa esse esgoto, jogando esgoto no rio. Mas a gente percebe que isso é um crime ambiental. Mas às vezes não é culpa mesmo de quem está fazendo isso. Mas sim, é culpa de uma sociedade que não está preparada para fazer coisas básicas que é preciso fazer. Porque não pode se jogar essas propriedades químicas no rio. Os peixes vão ser contaminados, os outros pequenos vertebrados vão ser contaminados. E esses peixes vão voltar para o consumo humano. E como é que ele vai voltar para o consumo humano? Aí a gente precisa refletir um pouquinho nessa situação. E o lixo que eu mencionei, como é que esse lixo chega, por exemplo, chega lá nos aquíferos? Porque os aquíferos, querendo ou não, o solo não vai ter como absorver tantas propriedades químicas. Mesmo fazendo o processo de absorção, vai deixar passar algumas coisas. E os aquíferos, como é que estão? A água que a gente consome, como é que eles estão? Em que condições? Aí eu pensei justamente fazer um curso de ciência biológica para ajudar também a sensibilizar, conscientizar o povo um pouquinho a respeito do meio ambiente. Então, falando dos hábitos, eu acho que muitas coisas do meu país permanecem ainda em mim. Essa que é de respeitar os mais velhos, de cumprimentar as pessoas na rua, dando esse respeito para quem é mais velho. Porque no nosso país isso acontece, a gente ensina as crianças a ver os mais velhos como os pais. A gente considera os mais velhos como os pais. A gente respeita as pessoas, a gente cumprimenta as pessoas quando a gente encontra as pessoas na rua. Mas quando eu cheguei aqui, eu percebi que são coisas totalmente diferentes, porque a cultura é diferente. Você fala bom dia para a pessoa, por exemplo, num ponto de ônibus, ele simplesmente vai fugir, estão fugindo da gente. Porque não é uma coisa que vem da cultura dessas pessoas. A gente também acaba aprendendo que a gente tem que ter certas limitações com as pessoas. Mas eu adquiri muita coisa nesse país. Por isso que eu falo que viajar nos faz muito bem, nos faz ter maturidade, ter outra visão, quebrar paradigmas. Eu tinha uma visão simplista sobre homossexualidade. Na verdade, eu tinha isso. Quando eu vejo as pessoas assim,
por exemplo, os dois homens de braços dados na rua, eu fico chocado. Mas com um determinado tempo, entrando na ciência biológica, aprendendo as coisas, eu comecei a quebrar essa visão simplista. Eu comecei a sentir que cada ser humano ele é livre de fazer escolha. Ele é livre de fazer escolha com quem quiser ficar, tanto homem, tanto mulher. Então, viajar nos faz sentir ter essa oportunidade de ter visão do mundo de outra forma. Então, essa questão é muito pertinente. É muito pertinente. Ainda continuo com esse respeito aos mais velhos, com essa forma de cumprimentar os outros na rua. Mas também eu adquiri muitas coisas aqui no Brasil. Tanto a língua também, às vezes que a gente fala, interfere muito na aprendizagem. Quando eu cheguei aqui, na verdade, a gente teve essas pequenas dificuldades, que são barreiras que a gente precisa quebrar. Mas eu corri atrás e hoje em dia eu me sinto um pouco mais à vontade na universidade. Mas viajar, ter essa cultura, ter esse choque de realidade, de culturas diferentes, nos faz crescer muito e nos faz ter outra visão do mundo. E não só uma visão simplista da cultura do teu país, mas sim a visão do mundo, saber respeitar e ser respeitado. Como pessoa que já viajou, que já teve essa experiência, que já teve esse contato, eu vou deixar esse recado para as pessoas, por exemplo, que ainda querem viajar, que ainda querem sair do país, de qualquer país, não importa, mas que querem sair do país de origem. A primeira coisa a fazer é ter contato com a língua portuguesa. Ou ter contato com a língua onde você quer viajar. Se você quer viajar, por exemplo, para a França, procura no mínimo ter noção do francês. Isso é fundamental, isso é imperativo fazer isso. Por quê? Você vai cair num país onde você nem sequer sabe falar bom dia nessa língua. Aí isso acaba interferindo muito para quem saiu do país com a intenção de estudar. Por exemplo, uma pessoa que não sabe nem falar bom dia no português, não compreende muito bem o português, vai levar um bom tempo para essa pessoa se inserir nessa cultura ou nesse mundo, por exemplo, acadêmico que a gente está imergido hoje em dia. Vai levar um tempo, você vai inserir sim, porque querendo ou não, a língua ela interfere muito na aprendizagem. Isso é bem claro. Mesmo tendo altas habilidades cognitivos, se você não tiver esse aproveitamento linguístico, você não vai ter como despachar as matérias, porque tudo vai ser em língua portuguesa, a leitura, a interpretação dos textos. Então, para quem está pensando, por exemplo, vir para o Brasil, o recado procura um pouquinho ter o base da língua portuguesa. Isso vai te ajudar muito a sobressair, tanto nos estudos como no trabalho, porque isso acaba nos afetando de uma forma negativo quando a gente não tem essa habilidade suficiente para falar a língua portuguesa. E outra coisa, a gente tem que começar logo a quebrar essa paradigma, ter uma visão do outro mundo, ter uma experiência antes de sair do nosso país. Por exemplo, eu cheguei aqui, eu não sabia fazer comida, eu não sabia como lavar um prato, eu não sabia como limpar a casa, porque não é uma coisa que a gente aprende assim no nosso país. Então eu saí do meu país de uma forma mais despreparada. Para quem ainda não saiu, o momento é aprender essas coisinhas básicas. Porque tu vai chegar num país onde ninguém vai fazer isso para você. A minha mãe fazia, minhas primas, eu não sabia nem como preparar uma comida. Então isso me complicou e muito mesmo. Porque o meu primo trabalhava e eu ficava em casa quando eu cheguei. E para fazer comida, como é que eu vou fazer comida se eu não sei nem fazer nada? Eu não sei fazer nada. Mas a culpa não é vivência de uma sociedade. Isso interfere praticamente em toda a sociedade. Quando um menino está lavando um prato, os colegas ficam zoando porque não é acostumado, as pessoas não estão acostumadas a fazer isso. Então eu cresci, aprendi também na mesma linha. Então para quem está pensando em viajar no futuro, aproveita, aprende essas coisinhas no próprio país antes de sair. Isso acaba facilitando a sua vida cotidiana, sua vida, seu dia a dia, acaba sendo um pouco mais leve.